Olá, alunos! Espero que todos estejam bem. E então, na aula 6 e na aula 7, a gente está então vendo na gestão de controles e na aula 8 a gente vai terminar, né? A gente começou no exemplo, paramos nos estoques e iremos dar continuidades. Então, na aula 7 a gente falou um pouquinho sobre as limitações do controle, né? O excesso de controle, então, pode causar ali certos danos para a empresa, né? Ou seja, o descontrole é algo ruim e os gestores, os líderes, eles devem se preocupar com as dosagens altas ali, né, sobre esse controle, né? Então, tenha em mente que o controle, ele tem que ser algo bom, algo benéfico para a empresa, né? Não pode faltar, né? Não pode ter um descontrole, né? E caso tenha dificuldade no controle de sua empresa, é legal o que a gente falou, né? Que é tentar analisar, né, o ambiente do seu empreendimento e assim a gente implementar as ações preventivas, né? Que a gente falou ali na aula 7, nos exemplos de negócio. A gente trouxe ali, então, a gente falou, não, antes disso, né, dos exemplos, a gente falou um pouco do software, né, no qual eu trouxe para vocês dois software, um recomendado pelo Sebrae, que é o MarketUp, e o outro do Sebrae, que é o Acompanha-me. Né? E eu dei exemplos dele, a gente entrou lá, a gente viu tudo certinho, e também falamos sobre exemplos de controle, que a gente até parou. Então, cada negócio é diferente e o controle que é feito em uma empresa talvez não seja assim bom para outra empresa, né? Então, vamos dar continuidade à nossa aula sobre exemplos e aí a gente já finaliza essa parte de gestão de controle. Então, começamos aqui, ó, controle de estoque, que a gente falou, dei algumas dicas aqui para a gente ter esse controle sempre ok, né? Então, nunca ali ter um estoque muito alto, também não ter um estoque muito baixo, né? A gente falou sobre exemplos ali, que eu falei sobre alimentos, falei sobre também uma loja de roupas, né? E também dei as sugestões, né? Para não se perder com o estoque. E aí a gente vai começar agora o controle de material de consumo, limpeza e expediente. Materiais de limpeza geralmente não são muito controlados por não ser algo caro, né? Então, por exemplo, a gente compra um detergente, a gente compra um álcool, um sabonete, geralmente a gente não marca, a gente não coloca numa planilha. Por quê? Porque são gastos pequenos. E geralmente a empresa, ou o gestor, ou o funcionário não tem esse costume de marcar. Só que a gente, como a gente estudou na aula de patrimônio, às vezes quando a gente esquece ali de marcar, né, as nossas obrigações ela acaba sendo maiores do que o que a empresa tem ali a receber e tem os seus direitos, né? Então, pessoal, vale a pena dedicar uma atenção para os materiais de consumo, de limpeza e de expediente. Aqui eu trouxe para vocês uma tabela que tem até na apostila de vocês, né, que está separada aqui, ó, controle de gastos mensais com materiais de expediente e limpezas. Então aqui, ó, temos o material de limpeza, temos ali o total, né, separado em meses ali, né, janeiro, fevereiro, março, enfim. Então, o material de limpeza ali tem limpeza pesada, limpeza de cozinha, limpeza de banheiro, papel higiênico. Depois temos os materiais de escritório. O pessoal também acha que a compra, às vezes, de uma caneta, né, uns 25 centavos, 50 centavos, não vai abalar o fluxo do caixa, mas abala, pessoal. Mesmo se for centavos, falta ali na empresa. Então, a gente tem que sempre estar anotando. Então, aqui, ó, material de escritório, papel A4, toner, materiais pequenos. Depois temos os materiais de consumo, né? Geralmente ali na... Então, temos ali, ó, café, açúcar, pães e biscoitos, copo descartável. Também entra nesse gasto mensal aqui, nesse gasto de materiais, de pequenos materiais. Então, tudo que você for comprar, mesmo se for algo de menor valor, é legal ter um controle, fazer esse controle ali, ó, deixar
tudo ok para não sair depois fora do descontrole. E como Benjamin Franklin fala, né? Tem cuidado com os custos pequenos. Uma pequena fenda afunda grandes barcos. E agora também temos controle de gastos, custos e despesas. Então, categorize os gastos item por item, né? Separando pela mesma natureza. Além da separação dos gastos por categoria ou tipos, também se pode anotar quem foi o responsável por cada gasto. Se quem gastou ali, né, fez a compra ali de algo para limpeza, foi um funcionário, um chefe de setor, um dos gestores, né, tem que anotar. Então, anote, pedi para funcionário X comprar detergente. Deixa anotado. Assim, fica bem mais fácil buscar as informações com eles, caso se verifique ali um gasto ali anormal, uma variação anormais, né? Então, aqui eu trouxe para vocês, ó, liste todos os gastos na medida em que for lembrando, né? Ou forem ali ocorrendo, né? Vai adicionando os itens à sua lista. Organize ou por tipo ou área, né? Gastos com veículos, gasto com administrativo, gasto com os vendedores, gasto com a contabilidade, etc. Tem ali uma planilha, né? Então coloca nessa planilha por ordem, prioridade ou de maior valor, de acordo com o que você acha mais relevante controlar ou o que mais impacta no seu resultado. Guarde todos os comprovantes dos gastos por ordem cronológica para poder lançar no final do mês, independente se já os pagou, se foi a prazo, o que importa é se o gasto aconteceu ou não, né? Se houver o consumo daquele item, então tem que estar ali, né? Então tenha essa planilha, tenha esses recibos, né? Tenha tudo guardadinho com você. Acompanhe periodicamente a evolução dos seus gastos para identificação de desvios da média que vem ali gastando. Análise também que gastos que pode cortar sem interferir na atividade da empresa. Às vezes tem um gasto ali desnecessário. Então, você pode estar cortando esse gasto. Então, o controle permite que você veja os gastos que não são necessários para a empresa e você pode cortar esse gasto. Depois temos o controle de contas a pagar e a receber. A complexidade dos sistemas de conta a pagar vai depender do porte da empresa e do volume das obrigações. Então, isso vem, né, da parte ali, qual é o porte da sua empresa. Então, você vai ver quais são as suas obrigações. Então, como a gente sempre fala, crie planilhas ou contrate um software, igual a gente falou na aula passada. O software ajuda a gente a separar umas contas, né? A pagar e as contas a receber, né? Tem vários software ali, ó, gratuito, que estão ali para ajudar vocês a ter ou tenha o Excel para vocês poderem estar sempre cuidando, avaliando esses gastos. Controle de bens do ativo imobilizado. Toda empresa, né, que possa funcionar normalmente, também precisa de uma série de ativos, né? Os bens que a gente falou ali, né? Os bens podem ser um carro, uma propriedade, né? Aqui tem o exemplo aqui, instalação, máquinas, equipamentos, veículos, computadores, etc. Tais bens podem ser comprados pela empresa ou obtidos por locação ou comodato, quando forem adquirindo, né? Aí eles passam a compor ali o ativo imobilizado da empresa. Então, tenha também os controle dos seus bens, né? Deixa ali tudo controlado, que a empresa possui. É bacana isso, para não haver depois um descontrole. Então, aqui ó, tem uma tabelinha do que seria esses bens ativos, né? Do ativo imobilizado. Então, ali instalações, edificações, móveis, terrenos, construções. Então, máquinas, veículos, equipamentos, consórcio, ferramentas, semoventes, computadores, reflorestamento, periféricos e pomares.
E por serem, né, usados ali no dia a dia da empresa, esses bens eles também estão sujeitos a desvios ou também a má utilização, né, ficarem obsoleto, entre outros, estragar, né? Então daí a importância desse controle, ou seja, codifique seus bens para controlá-los de forma individualizada. O uso de placas ou etiquetas de identificação é uma forma de você estar controlando o patrimônio da empresa. Vamos dar um exemplo: uma escola de rede estadual, quando manda material para tal cidade, para tal escola de tal cidade, eles colocam ali uma plaquinha pertencente ao estado do Paraná, né? E um código ali de verificação. Então, é legal, é uma forma de você estar identificando que aquilo é um patrimônio da empresa. Se possível, atribua também responsabilidades no gerenciamento desses ativos, pelo controle, pela salvaguarda e pelo uso. Isso é importante, principalmente à medida que a empresa começa ali a crescer. Normalmente, isso é delegado a chefes de seção ou supervisores. Aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo. Então, visto que numa oficina, cada um dos mecânicos recebe sua caixa de ferramentas e uma relação do que ela contém, ele também recebe um cadeado e uma chave. Assim, fica responsável por cuidar de suas ferramentas. Se alguma estragar ou se desgastar normalmente, deve informar o seu superior e a ferramenta será resposta. Então, todavia, se houver extravio ou quebra por mau uso, esse funcionário ele vai ser o responsável pelo custo e pela reposição da aquisição da empresa. Então, pessoal, tem ali, né? Se houver, né? Então, esse exemplo traz, né? Se o funcionário estragar, o funcionário ele repõe. Né? Então, a empresa pode exigir isso, né? A empresa dá, mas também, se o funcionário estragar, esse funcionário ali tem que repor outra no lugar. Depois também temos o controle de fidelidade de clientes. Então, tem ali um cadastro organizado de seus clientes. Algumas empresas, né, adicionam a esse cadastro informações sobre as compras feitas por seus clientes, data de cada compra, valor comprado, forma de pagamento, se pagou no prazo ou atrasou. Assim, pode contatar clientes que ficam ali muito tempo sem efetuar uma nova compra, direcionar campanhas de vendas, etc, né? É muito legal quando a gente tem controle de fidelidade de cliente. Vocês não acham? Eu acho. Por que eu acho? Porque assim, quando a gente conhece o nosso cliente, quando a gente tem um cadastro organizado, a gente sabe o que o nosso cliente quer, a gente sabe a demanda dele. Por exemplo, a gente tem um cliente X que sempre vai na nossa loja ali e compra tais quantidades de camiseta branca. Já o cliente Y, ele não, ele gosta de comprar poucas unidades de camisetas, mas na cor vermelha. Então a gente está conhecendo, né? E uma das coisas legais é que quando a gente também, por exemplo, temos o WhatsApp, né? Hoje todo mundo utiliza o WhatsApp para tudo. O WhatsApp é nosso meio de comunicação principal, principalmente aqui no Brasil. Então, tem uma promoção na loja. O que a gente faz? Manda um WhatsApp para o cliente, para ele vir, né? Ó, fulano, temos promoções aqui dessas camisetas brancas, venham comprar. Ou é aniversário do cliente, que é muito legal também. Às vezes a nós, loja, lembramos, ó, feliz aniversário, que você e tal, e dá um desconto ou convídeo, né? Para vir comprar na sua loja. Então, esse controle de fidelidade de clientes, ele é muito positivo, até para depois, ao seu entendimento, receber feedbacks positivos. Então, tenha esse controle de fidelidade de cliente, né? Conheça o seu cliente, tenha tudo anotado, saiba quais foram as últimas compras dele, qual é a preferência dele, o que ele quer, né? Então, é bacana, pessoal. Depois temos o controle de cartão de crédito e de débito. Bom, hoje em dia é raro a gente ter dinheiro na mão, certo? Hoje em dia a gente tem os meios ali do cartão, né? Quem vai querer sacar dinheiro no banco, em vez de quem tem cartão, né? Quem tem cartão quer passar o cartão. Então, o uso dos cartões, ele só tem aumentado. E com isso, a grande parte da entrada de dinheiro é por meio
dos cartões. Então, da mesma forma como tratamos o controle das contas a receber, é importante manter um controle permanente das transações com o cartão. Por quê, professora? Pessoal, é um erro a gente achar que às vezes a nossa operadora de cartão, ela vai estar lá certinho no lançamento. Às vezes tem uma taxinha, a gente não sabe. Então, se você fez uma venda por cartão, guarda o recibo. Tem a planilha do Excel ali e coloca tal venda, foi feito isso, coloca a taxa do cartão. É legal você ter esse controle. Muitas empresas vendem no cartão e ficam simplesmente esperando o dinheiro cair na conta. Às vezes que o valor será quitado pela operadora do cartão, traz a impressão de que não há necessidade de controlar esses valores. Mas, pessoal, é necessário sim controlar esses valores, né? Pois você pode ou não estar desconfiando da operadora do cartão, né? Pois assim, às vezes a gente contratou aquela operadora e a gente não vai pagar nada na taxinha, mas depois passa certo período, essa operadora ela pode estar pegando ali R$ 5, né? Ou tirando ali uma porcentagem para ela. E aí a gente não sabe, a gente vai fazer a nosso fluxo de caixa ali e a gente não tem esse controle, porque a gente não sabe. Então é legal que vocês anotem a venda de vocês, que vocês prestem atenção na operadora de cartão, né? É necessário saber quanto está gastando com as taxas e tarifas. E às vezes você também, no final ali das contas, você pode se surpreender com as tarifas altas, né? E uma dica importantíssima para vocês: analisem, pesquisem as taxas, pesquisem os bancos que vocês podem pegar. Então, pessoal, temos ali a pesquisa de preço entre os fornecedores, né? Igual a gente já falou ali dos cartões, né? Das operadoras de cartões, das máquinas, né? A gente também tem que fazer essa pesquisa entre os fornecedores, ver qual fornecedor tem ali vai dar uma vantagem maior para o nosso empreendimento. Cada vez também, mas o cliente ele está querendo algo em conta, então esse cliente ele não vai na sua loja de primeiro, ele sempre vai estar pesquisando para depois voltar na sua loja e realmente comprar, fazer orçamentos e mostrar a importância do seu produto, né? Então, pessoal, não atenda. Quando vocês forem ali fazer vendas, não atenda a pessoa de mau jeito, né? Ninguém gosta de ser tratado mal. Então, se chega um cliente, faz um orçamento. Ah, mas é muito caro. Vê alguma coisa que você pode tirar ali para ele. Trata ele bem, né? Às vezes, nosso produto ele pode até ser um pouquinho caro, mas o nosso atendimento é tão bom que valoriza a venda, né? Valoriza a venda para esse cliente. Esse cliente acaba ali se apaixonando por nosso atendimento. Então, ele acaba voltando, ele acaba comprando, né? Só pelo nosso bom desempenho, só por essa venda, né? E também analisa se os vendedores, eles são eficientes e se tem uma boa comunicação. Porque, para ser vendedor, gente, não para ser vendedor, não pode ser uma pessoa com cara emburrada, que não sorri, que não sabe falar. O vendedor, ele tem que vender. Então, ele tem que ser comunicativo. Ele tem que ser comunicativo, ele tem que se expressar de maneira boa, ele tem que atrair o seu cliente, né? Então, ele tem que sempre assim pensar positivo, né? E para melhorar até a venda ali, a motivação dos seus vendedores, tenha em mente que esses vendedores ali, eles podem ser muito bons para vocês, né? Eles aumentam o lucro da empresa. Então, vamos tratar os nossos vendedores de forma agradável, vamos motivar eles a venderem, para eles se empenharem, serem ótimos no que fazem. Depois também temos o controle comparativo de venda por vendedor, em real e por cento. Então, temos ali controle de vendas por vendedor, né? Faça uma planilha. Ó, vendedor X vendeu esse mês R$ 12.000. Vendedor Y vendeu R$ 10.000 esse mês. Então, tem ali o controle, né? Que cada um vendeu e o percentual sobre o total vendido pela empresa, né?
E também incentive seus vendedores, motivacione ele, fazem eles estarem preparados, né? Fazem estarem com um sorriso no rosto, né? Esse tipo de incentivo pode ser ali um percentual ali no aumento do salário deles, né? Algo para gerar valor, né? Outra questão que a gente falou ali no controle de vendas, né? É observar a forma de atendimento aos clientes daqueles vendedores que mais vendem e o ver que pode ser ensinado para os demais vendedores. Então, às vezes a gente tem um vendedor super bom ali e temos um vendedor que vende pouco, mas ele é bom também, né? E a gente pode fazer um vendedor bom e ensinar esse outro vendedor que está um pouco mais tímido a se soltar, fazer suas vendas, né? É bacana isso, traz um aproveitamento, um ensinamento ali dentro da sua empresa. Temos também o controle de contas bancárias, né? É um controle permanente quando se trabalha com várias contas bancárias. Pessoal, tenha em mente que você quer trabalhar apenas até com, não sei, não trabalhe com muitas contas. Se você trabalhar com muitas contas, você não vai assim conseguir muito administrar o seu financeiro, ainda mais se você é um porte pequeno. Então, também esse controle de conta bancária, ele é importante também para o fluxo de caixa, então deve ser integrado com o controle de caixa da empresa. E eu trago para vocês umas dicas importantes. Não deixe acumular registro, lance as movimentações diariamente. Isso minimiza os riscos de esquecimento de erros. Então, pessoal, foi lançado ali na conta bancária, faça esse lançamento de imediato. Verifique os extratos periodicamente, no mínimo uma vez por semana. Isso facilita bastante o processo de conciliação bancária com as facilidades de consultas ali pela internet. Os custos de extratos ali desaparecem. Faça conferência de todos os registros que aqueles que constam ali dos extratos, né, para a identificação de eventuais omissões. Caso constatado algum erro ou omissão de registro, corrija de imediato. Então, se você tiver o controle dessa conta bancária, se você já vê um erro, alguma fraude ali, ó, você já consegue na hora fazer essa ação corretiva. Identifique lançamentos efetuados pelo banco, as tarifas bancárias, parcelas de empréstimos programados, débitos automáticos, né, sendo ali água, internet, telefone, enfim, seguros e registre nos seus controles. E se identificar algum lançamento estranho ou desconhecido, contate ali a agência imediatamente para regularizar. Mesmo os lançamentos desconhecidos a crédito devem ser investigados rapidamente. A gente sabe que hoje em dia tem muitas pessoas que clonam cartão. Então, se vocês verem algo ali estranho, né? Identifique a sua rede bancária ali para eles verem o que está vendo, o que está acontecendo, qual é a falha, qual que é o erro, né? E faça a conciliação bancária para verificar eventuais cheques que ainda não foram cobrados ou débitos que ainda não se efetivaram. Se fizer isso, poderá evitar uma série de aborrecimentos e prejuízos. E se erros ocorrerem de sua parte ou de bancos, né, podemos corrigir rapidamente. Então, pessoal, é importante a gente verificar sempre as nossas contas bancárias. A gente acha que às vezes o banco ali já coloca tudo certinho, tá tudo ok, mas somos humanos e nós humanos temos falhas. Então, é normal às vezes ter uma falha, é normal às vezes alguém clonar o seu cartão e você ali, poxa, o que eu fiz, o que eu tô gastando? Então, você descobre ali tudo pela rede bancária. Então, tenha esse controle também. É importantíssimo. Também temos ali o controle de funcionários, cadastro, frequência e horas extras. Então, cada cadastro de funcionários, ele permite que o gestor ele tenha as informações, todos os acessos, tudo certinho.
Análise também o número de funcionários para o cadastro é importante, né? Um cadastro atualizado ajuda a evitar problemas trabalhistas e previdenciários decorrentes de pagamentos, deduções e procedimentos indevidos ou incorretos. Ou seja, tem funcionário? Faça o cadastro, obtenha os dados dele. Analise quantos funcionários tem em cada setor. É importante isso. Tenha também a verificação do horário que ele chega, do horário que ele vai embora, do horário de almoço. É importante também para o controle da empresa. Aqui outros, então, tipos, né, de frequência aqui, né, de cadastros, né? Então, temos ali, ó, o livro ponto, que é uma forma antiga e barata de controle. Ele possui, então, ali suas rasuras e erros, né, no preenchimento, bem como o erro na hora de contagem, mas ele é pouco usado. Livro de pontos, geralmente, pessoal, é legal que não tenha erro, mesmo que possa, né, mas é legal que não possua, né, que o pessoal ali coloque o horário certinho, o horário que saia. Temos também o cartão ponto e relógio mecânico. Trata-se de uma alternativa barata e um pouco mais segura que a primeira, mas ainda tem aquela conferência, né, do manual pelo RH. Então, tem o cartão ponto, coloca ali, mas o RH está sempre, o Recursos Humanos está sempre verificando, né, os horários tudo certinho. Relógio ponto, de ponto eletrônico. Permite o registro por meio de crachá, biometria e senha. Vem sendo bastante disseminado em empresas com um número maior de funcionários. A biometria é uma das formas mais seguras, pois não permite que um funcionário registre o ponto no lugar do outro. Então, biometria, a maioria das empresas já adotou a biometria, então eu acho que é um dos, para mim, é um dos meios mais seguros ali do registro do funcionário, né, para a gente saber o horário, certinho que sai, que vai para o almoço. E também temos ali o controle de ponto online ou controle de ponto alternativo. Nesse caso, esse controle, na verdade, ele é um pouco novo. Ele está sendo utilizado, mas ele ainda é algo novo, né? Ele é algo alternativo, né? Geralmente ali para quem está fazendo um trabalho em home office, utilizando disso. Então, nesse caso, não é um relógio de ponto físico, mas sim um software que permite o registro do ponto de forma online por meio de um computador, notebook ou celular. Então, esse já é um meio mais novo, utilizado ali mais para quem faz home office. E também é um meio ali alternativo, né, de você estar controlando os horários do seu funcionário. Então, pessoal, para a gente finalizar a aula 8, eu trouxe aqui para vocês as funções administrativas. Como a gente viu, os controles, né, a gestão de controle, ele é uma função administrativa. Então, agora, como aula complementar, eu vou trazer para vocês, vou falar um pouquinho, na verdade, né, das funções administrativas, começando com organização, e depois a gente vai ali falar também um pouquinho sobre direção. Então, o que são as funções administrativas? Bom, as funções administrativas foram instituídas pelo engenheiro francês Jules Henri Fayol, em meados ali do século XX. Elas compreendem uma série de ações que os gestores devem adotar para manter o negócio na direção certa. Então, aqui nesse quadrinho, a gente pode ver aqui quais são essas funções, né? Ou processo administrativo, de acordo com o Chiavenato. Então, ali temos o planejamento, que a gente já viu, né? Que é na ordem ali de definir missão, formular objetivos, definir os planos, programar atividades. Também, a última ali, né? Vimos o controle, né? Que a gente pulou organização e direção, que achei que ia dar tempo, mas então vimos o controle, né? Que é a definição de padrões, monitoramento, avaliação e a ação corretiva. Na organização que a gente irá estudar hoje, então ali ó, tem a divisão de trabalho, designação de atividades, agrupamento de atividades em órgãos e cargos e alocação de recursos. E a direção, que seria, que a gente vai ver na próxima aula se dá tempo, então a designação designando as pessoas, né? Coordenação, comunicação, motivação, liderança e também
vamos falar sobre a orientação. Então, planejamento, organização, direção e controle. Essas são as funções administrativas que compõem ali um processo dentro da empresa. Então, segundo Maximiano, ele fala que organizar é o processo de dispor qualquer conjunto de recursos em uma estrutura que facilite a realização de planos. Mas o que que é, professora, o que ele está falando, né? O que que é organização empresarial, né? Qual que é o seu objetivo, né? Então, assim, a organização empresarial, ela vem, né, para colocar em prática todo o planejamento, todo aquele planejamento lá que a gente estudou nas aulas passadas, né? E aí ela distribui corretamente entre os setores e profissionais aquele projeto que foi planejado no início ali da empresa, né? Foi o gestor que fez. Então, nessa etapa, você organiza os recursos da empresa, né? Primeiro, você traz esses recursos de fora e após esse processo, você os aloca dentro do seu negócio, distribuindo ali corretamente por vários departamentos, vários setores. Ou seja, a etapa de organização, ela é responsável ali pela montagem da estrutura organizacional da sua empresa. Como objetivo, né? Então ali, ó, é organizar e estruturar todos os seus serviços para que juntos eles garantam um trabalho eficiente com os projetos e serviços, né? Os clientes ali satisfeitos, né? E também obtenham lucro. A organização empresarial acredita em uma empresa cooperativa, mas que determine, né, para cada funcionário suas funções, atividades e seus objetivos dentro daquele maquinário, né? Dentro da empresa, dentro do empreendimento, né? Então, ali, a organização ela vai dividir, subdividir as funções ali de acordo com cada departamento, com cada setor. Então, aqui ainda temos, né, a organização empresarial, então ela faz ali uma análise minuciosa de todos os setores de uma empresa, ela também tende a trabalhar com a integração dos setores, né? Então, ela tende a integrar todos os setores ou o departamento dentro de uma empresa para todos alcançar aquele objetivo em comum. Então, consegue também se destacar no mercado, né? No mercado financeiro. Então, com esse trabalho em equipe, com essa organização, né? A empresa ela vai estar ali, ó, destacada no mercado, né? Sendo competitiva, trazendo seus projetos, né? E também possui boas estratégias, né? E um time ali totalmente harmonioso, né? É uma equipe, né, que trabalha em conjunto para trazer harmonia, para trazer bons frutos dentro da sua empresa. Ainda, uma boa organização empresarial auxilia na organização das equipes, no compartilhamento de informações, no aprimoramento de produtos e serviços e na qualidade dos setores, no corte de custos e também no aumento ali do lucro, né? Sempre visando o lucro da empresa, né? Como aquela empresa está recebendo, como aquela empresa ali é rentável, né? Então, aqui eu trouxe os benefícios, né? Então, benefícios da organização. Como benefício, então temos ali a redução de custos, né? Seria também aprimoramento, né? Então, como não tem o controle ali, a gente vê ali, ó, o que que pode se levantar, né? Para ver o que a gente está gastando demais, né? Então, ali vem com a redução de custos. Também as boas tomadas de decisões, né? Isso geralmente vale ali mais para os gestores, para os líderes ali, né? A melhoria também nos projetos promove isso, né? E também a promoção do diálogo, né? O diálogo entre os setores, a equipe, todos ali dentro da empresa. Então, ó, mais específico aqui para vocês, a redução de custos, então é um trabalho mais rápido. Então, ali, né, ela tem um controle que vai identificar todos aqueles gastos desnecessários, igual falamos nas últimas aulas sobre controle, né? E também tem uma visão mais ampla da empresa, consegue ver a empresa como um todo, uma empresa geral, né? Então, reduz esses custos tudo. Também tem as boas tomadas de decisões. O que que seria isso? Uma visão ampla dos negócios, decisões ali em menor tempo, né? Então, essas tomadas de decisões vêm ali em menor tempo e também vai investir o tempo
que a pessoa tem em novas ideias, né? Então, investe tempo em ideias. Melhoria nos projetos, então, trabalho conjunto mais eficiente, projetos bem desenvolvidos ali pela equipe, né? E promove o diálogo. Seria aquela troca de informações em conhecimentos entre funcionários, gestores, né? É o diálogo ali entre todos os setores da empresa, sempre ali tendo o mesmo objetivo, né? Então, tem essa promoção, né? Essa comunicação verbal, essa comunicação bacana ali que a equipe, né? Elas dialogam e fazem ali com os outros setores. E quais os tipos de organização? Então, os tipos de organização, temos ali três. Temos a organização linear, a organização funcional e a organização linha staff. Então, a organização linear, ele é o modelo mais antigo e tradicional. É uma estrutura ali hierárquica, bem definida. E também tem as suas funções divididas em cada cargo. Então, cada cargo é dividido ali, é imposto cada função, né? Então, o nível de responsabilidade desse tipo de empresa vai mudando conforme os cargos vão mudando. Quanto menor for seu cargo, mais o número de funções. Enquanto maior for seu cargo, menor o número de funções. Então, a sua estrutura, né, da linear aqui, a estrutura ela pode servir melhor para as organizações de pequena ou média escala. E a tomada de decisão é atribuída aos gerentes departamentais em maior medida. Então, os gerentes tomam a conta ali desses departamentos, setores. Como benefício, temos ali a facilidade da identificação das atribuições e responsabilidade de cada função presente em sua estrutura. Também permite verificar de forma objetiva como cada cargo interage com os demais na execução de diferentes tarefas. Também, né, possui aquela fácil implantação e compreensão, partindo dos colaboradores, dos líderes, e além de manter também aquela estabilidade na centralização dos controles e das decisões, né, tornando-se barata, eficiente, né, e engloba decisões mais ágeis. E como tudo tem ali a sua vantagem, né, a gente tem as desvantagens também, né? Então, esse tipo, né, essa organização ali linear, então a gente vê ali que o líder, ele fica mais sobrecarregado. Então, aquele líder, ele tá ali sempre tomando a frente de tudo. Então, isso dá ali mais tarefa para eles, né? Então, como não é separado, ele fica ali sobrecarregado, com muitas coisas para fazer. Aí, temos também a baixa participação da equipe, né? Então, a equipe, ela não tá ali para tomar decisões. Ela dificulta também, e a tomada dessa divisão ali dificulta, né, na inovação dentro da corporação. Então, isso aí acaba atrapalhando, né, a equipe participar, de estar ali cooperando com as tomadas de decisões. E também a comunicação, ela está sujeita às distorções e mal-entendidos. Então, tem essa falta de comunicação, e quando há essa comunicação, as coisas ficam ali num mal-entendido, né? Você não entende muito o que tem a ver, né? Já a organização funcional, ela foi criada com o intuito de principalmente estar promovendo a descentralização do poder, né? Então, diferente da linear, ela não é hierárquica. Ou seja, cada setor cuida de uma coisa, então cada setor tem a sua função. Exemplo, quem trabalha no marketing não pode trabalhar no financeiro e vice-versa. As tarefas, então, são divididas com cada um fazendo ali o seu trabalho. Então, ali, ó, divididas em grupos menores, conforme as áreas funcionais especializadas, como produção, finanças e marketing. Sua estrutura pode também trazer ali benefícios mais amplos para aquela organização, né, que possui ali uma escala maior, né? E também, como benefício, né? Então, temos ali a especialização em capacitação. Então, ali, todos ensinam,
todos ali dentro da equipe do setor ensinam e aprendem novas habilidades. Temos também que eles têm ali os processos, né? A organização funcional tem os processos padronizados, ou seja, consegue garantir a padronização dos processos, levando em consideração que todos na empresa possuem conhecimento e habilidades necessárias para conseguir executar as tarefas de uma forma única e normatizada. Temos também a gestão, né, descentralizada, né, já que a função organizacional, a organização funcional, desculpa pessoal, ela, opa, passei aqui, pessoal. Ela tem ali, né, ela tem uma tomada de decisão que passa por um grupo de pessoas e é levada em consideração a função de cada uma, né, não só posição na hierarquia. Então, tipo assim, como não é hierárquico, então eles não vê isso. Então, tem ali esse tal de descentralização do poder, né? Então, a equipe pode estar ali auxiliando o líder, pode estar trabalhando em conjunto, então eles têm a tomada de decisão deles. E como desvantagem, então ali temos a dificuldade. Então, essa dificuldade na integração entre os departamentos, né? Seria também uma equipe independente nas execuções de atividades, então são equipes que elas estão ali sempre em execução, na produtividade. Os colaboradores de empresa desse tipo perdem ali boa parte da visão global do negócio, né? Porque como eles estão separados em cada departamento, em cada setor, eles não conseguem, então, ver o que o outro setor está fazendo, o que o outro setor está planejando, né? Então, eles acabam perdendo, não tendo essa visão do negócio, como que tá o negócio ali no mercado, como que tá o negócio numa visão ali mais ampla, mais complexa, né? Vamos assim se dizer. Aí temos também, por último, né, a organização de linha staff. A organização de linha staff, então, é a mistura das dois tipos de organização, né, que é a linear e a funcional. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. O setor administrativo financeiro de uma empresa, nesse caso, é responsável, né, será responsável por tomar decisões sobre investimentos, planejamento estratégico e gastos da empresa, mas também cuidará dos outros setores, ajudando-os a organizar o orçamento disponível, mas sem interferir de fato na área. Sendo assim, esse setor poderia estar aconselhando outro a investir em um determinado produto, por exemplo. Mas o setor ele pode recusar tal conselho e investir seu dinheiro em outra coisa. Então, aqui temos um líder que está ali no setor administrativo financeiro, né? Que ele é responsável por várias funções ali, né? Planejamento estratégico, gasto da empresa, enfim. E ele pode entrar em outro departamento e interferir, né? Dar a sua assistência. Só que às vezes, quando ele dá essa sua assistência, né? Acaba ali também sendo uma dificuldade para o setor que ele está trabalhando ali, né? Que às vezes não tem aquela interatividade, eles não conseguem lidar com o que esse líder está fazendo aqui no meu setor, né? Então também tem aquele acúmulo de coisas, né? Então, aqui, ó, os diferentes departamentos da empresa, então, estão sob o controle de uma única autoridade, mas conta também com a opinião de assessoria e especialistas. Esse tipo de organização linha staff, geralmente tem ali um grupo de assessoria, né? Então, pode até ser uma assessoria de pessoas que eles contratam ali como terceirizados para dar um feedback, como está a empresa, né? Então, os líderes ali, as autoridades têm ali uma ajuda, né? Uma opinião. A linha, né? Se refere, então, aos órgãos de execução das atividades da empresa, possuindo autoridade total nas relações entre chefes e subordinados. Já o staff, ele corresponde justamente aos órgãos de assessoria e consultoria, possuindo autoridade relativa e parcial. Então, como benefício, esse tipo de empresa, esse tipo de organização, desculpa, a linha staff, ele traz aqui, ó, a principal vantagem desse modelo consiste na combinação dos dois outros modelos apresentados. Por isso, permite uma hierarquia e especialização dentro da empresa, tudo ao mesmo tempo.
Como se não bastasse, a função staff dos setores possibilita maior interação entre os profissionais, capazes de utilizar os conhecimentos especializados dos colegas para melhorar o trabalho de equipe em geral. E como desvantagem, então temos ali a confusão entre as funções dos gestores dentro da empresa. Então, esses gestores às vezes acabam indo em outros departamentos, então acaba dificultando ali as funções, né? Então acaba tendo aquela confusão, aquela interferência, né? E o gestor de uma área, né, ele vai poder interferir demais em outra. Então, ele retira a autonomia do setor, ou seja, o setor financeiro entra no setor de marketing, né, e acaba tirando a autonomia, né, do setor de marketing, acaba tirando as funções ali do líder desse setor, né. Então, acaba atrapalhando, né, interferindo, e isso dificulta ali a produção, o trabalho dos funcionários, né. E também tem um acúmulo de funções que se tornam um risco, né? Então, os setores ali, eles vão acumular outras atividades, outras funções de todos os outros setores ali que está trabalhando dentro de um próprio setor. Então, acaba tendo muitas funções e isso dificulta, né? Dificulta o pessoal estar trabalhando com isso, né? Dificulta ali a produtividade dos funcionários. E aqui, vou falar um pouquinho sobre o tipo de organização empresarial. Então, ou seja, os tipos de organização empresarial é a maneira de que como cada empresa cuida de todas as suas etapas de trabalho. Então, pessoal, tudo passa pela organização empresarial. Então, todas as empresas, independente se tem até um porte pequeno, porte médio, porte grande, tem ali. É bom ela ter uma organização, né? Ser subdividida ali, tudo certinho, né? Porque a organização é algo muito importante dentro de uma empresa, como planejamento, como controle e como direção.